tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a gente vai continuar, nosso estudo de geometria analítica. E antes a gente estava falando sobre pontos, distância entre pontos, baricentro, tudo mais. Agora a gente vai começar aí uma série de aulas, acredito que umas 3 até 4 aulas, sobre retas, certo? Tudo que a gente vai falar agora é sobre retas. A gente vai ver coisas de características de retas, equações de retas, tá? E é muito importante essa parte de geometria analítica, que a gente vai sair um pouco do estudo de reta, de equação de primeiro grau, assim, e vai entender um pouco mais, explorar um pouco mais esse conceito. Tudo bem? Para começar a falar disso, a gente vai começar falando de inclinação de uma reta. Deixei aqui uma frasezinha para definir o que é a inclinação de uma reta, mas a gente vai ver melhor o que isso significa. Inclinação de uma reta é o seguinte: a medida do ângulo que a reta forma com o eixo x, medido a partir desse eixo x no sentido anti-horário. O que a gente quer dizer com isso? Vamos fazer o nosso famoso plano cartesiano. Em trigonometria, tudo a gente fazia o círculo trigonométrico, né? Agora, tudo a gente faz um plano cartesiano. Então, tem esse plano cartesiano aqui. Aqui é o eixo y, aqui é o eixo x. E eu vou desenhar uma reta nesse plano. Uma reta aqui, certo? Essa reta ela corta aqui o meu eixo x num ponto, né? Se eu pegar o ângulo, olhando para esse ponto aqui, o ângulo que a reta faz com o meu eixo x, esse ângulo aqui, medindo a partir do eixo x no sentido anti-horário. Sentido anti-horário é para cá. Então, esse é o ângulo. Essa é a inclinação da minha reta. Eu vou chamar aqui de alfa. Então, para essa reta aqui, alfa é a inclinação da minha reta, certo? Tem aqui alguns casos, então, para a gente explorar essa questão do ângulo de inclinação da reta, certo? Primeiro caso, se a gente tiver uma reta que ela é paralela ao eixo x. Se eu tiver aqui, ó, eixo x, paralelo, uma reta que está equidistante em todos os pontos aqui. Se tiver essa reta R aqui, paralela ao eixo x, quer dizer que ela tem um ângulozinho de 90 graus aqui, né? Perpendicular ao eixo y, assim como o eixo x é perpendicular ao eixo y, certo? Para essa reta, qual é a inclinação dessa minha reta? Qual que é o ângulo que essa reta faz com o eixo x? Ela não é paralela ao eixo x? Então, o ângulo de inclinação dela, o ângulo que ela faz com o eixo x é 0 graus. Esse é o ângulo de inclinação de uma reta paralela ao eixo x, certo? Segundo caso, se a minha reta fizer assim, foi o que eu mostrei para vocês antes. Qual que é o ângulo? O ângulo não é o ângulo que a reta faz com o eixo x, medido no sentido anti-horário? Então, é esse ângulo alfa aqui. Qual a medida do ângulo alfa se a minha reta estiver assim? Esse ângulo vai medir entre 0 e 90 graus. Vocês já viram a classificação dos ângulos, né? Isso daqui é um ângulo agudo. Alfa é um ângulo agudo.
Então, se a reta estiver nessa posição, alfa vai ser um ângulo entre 0 e 90 graus. Se a reta for agora paralela ao meu eixo Y, se ela for perpendicular aqui ao meu eixo Y, já deve ter um spoiler, né? O meu eixo X, perpendicular ao eixo X, paralela ao eixo Y. Qual que é o ângulo que a reta vai formar com o eixo X? Um ângulo um alfa aqui de 90 graus, que é um ângulo reto. Aqui o zero é nulo, esqueci de escrever. E para o último caso, se a gente tiver uma reta aqui, assim, o ângulo medido do eixo X, a partir do eixo X, no sentido anti-horário. Então, é sentido para cá. Como é esse ângulo? Esse ângulo vai estar entre 90 e 180 graus. É um ângulo obtuso, certo? Então, essas são as 4 possibilidades de inclinação de reta que a gente tem. Ou a inclinação da reta vai ser 0, forma um ângulo nulo com o eixo X. Ou a inclinação da reta vai estar entre 0 e 90 graus, vai formar um ângulo agudo com o eixo X. Ou a inclinação dessa reta vai ser um ângulo reto de 90 graus, ou vai ser um ângulo obtuso que está entre 90 e 180 graus, certo? Lembrando que isso daqui, ó, é um sinal de menor, não é um sinal de menor ou igual, é um sinal de menor. Então, o ângulo não é nem 90, nem 180, ele está entre 90 e 180, certo? Mesma coisa aqui, o ângulo não é nem 0, nem 90, ele está entre 0 e 90. Porque se for 0, ele é nulo, se for 90, ele é reto, certo? Para ele ser agudo, ele tem que estar entre 0 e 90. Tudo bem? Duas observações muito importantes que eu vou falar para vocês em relação a isso daqui, que foi mais ou menos o que eu acabei de falar agora também. Se a gente pensar na inclinação de uma reta, a inclinação de uma reta, ela sempre vai estar entre 0 e 180 graus. Sempre. A inclinação vai estar entre 0 e 180 graus. A inclinação, ela pode ser 0, então ela é maior ou igual a 0, mas ela não pode ser 180 graus, certo? Por quê? Porque uma inclinação de 180 graus, ela seria a mesma coisa de uma inclinação de 0 graus. Tudo bem? A gente pensar nesse ângulo obtuso aqui. Se eu for aumentando esse ângulo até ele chegar em 180 graus, eu vou ter uma reta assim, certo? Uma reta horizontal aqui, paralela ao eixo X, que é a mesma coisa dessa reta do ângulo nulo. Então, a gente diz, vou deixar até aqui observado, que a inclinação da reta, no geral, ela é maior ou igual a 0 graus e menor que 180 graus, certo? Isso é uma observação geral para a inclinação de uma reta. Uma segunda observação é o que a gente tem de conceito de reta paralela. O que são retas paralelas? São retas que têm a mesma inclinação, certo? Então, se eu fizer uma reta aqui, ó, paralela a essa reta R, se eu fizer a minha reta S aqui, por exemplo, se essas duas retas R e S forem paralelas, se S for paralela a R, quer dizer que S forma com o eixo X o mesmo ângulo alfa. A inclinação de S é alfa. Mesma coisa aqui, se eu fizer uma outra reta que é paralela a essa daqui,
Isso quer dizer que elas têm a mesma inclinação alfa aqui. A mesma coisa aqui. Aqui é mais fácil, né? Aqui vai ser reto e aqui também. Certo? Então, o conceito de retas paralelas em geometria analítica, só a gente lembrar que são retas que têm a mesma inclinação. Certo? Mais um conceito importante para a gente ver aqui. A gente acabou de ver a inclinação de uma reta. Próximo conceito, coeficiente angular de uma reta. O que é o coeficiente angular de uma reta? O coeficiente angular nada mais é do que a tangente do ângulo de inclinação. Fácil, né? Tangente do ângulo de inclinação é coeficiente angular de uma reta. Então, vamos ver aqui. Coeficiente angular, tangente do ângulo de inclinação. Tenho aqui aqueles 4 casos para a gente analisar qual seria o coeficiente angular. Caso 1. Reta que alfa é igual a 0. Como que é a reta que alfa é igual a 0? Paralela ao eixo x, alfa é igual a 0 graus. Qual é a tangente de 0? Tangente de alfa. Tangente de 0 não é 0. Então, aqui, para alfa igual a 0 graus, o m, que é o meu coeficiente angular, ele é 0. Certo? Para alfa entre 0 e 90 graus, que é uma reta assim. Certo? Aqui, ó, alfa menor que aqui é o alfa, né? Alfa maior, opa, nossa, gente. Alfa entre 0 e 90 graus. Ângulo agudo. Para ângulos entre 0 e 90 graus, qual que é a minha tangente? Minha tangente não é positiva entre 0 e 90 graus? Então, para retas com inclinações entre 0 e 90 graus, com inclinações agudas, a gente tem que o coeficiente angular ele vai ser sempre positivo, maior que 0, sempre positivo. Se eu tiver uma reta paralela ao eixo y, uma reta que a inclinação é 90 graus, isso é uma reta assim, não é? Uma reta com uma inclinação de 90 graus. Aqui, ó, a inclinação da minha reta é 90 graus. Qual é a tangente de 90? Existe tangente de 90? Não existe, né? Tangente de 90. Então, retas com ângulo de inclinação igual a 90 graus não possuem coeficiente angular. Não existe M. Vou até deixar isso como uma observação aqui. Se alfa é igual a 90 graus, a reta não possui coeficiente angular. Certo? E por último, inclinações entre 90 e 180 graus. Seria uma reta assim, mais ou menos, né? Tem
um alfa aqui, certo? Nesse caso, o alfa está entre 90 e 180 graus. Para alfa, para o ângulo entre 90 e 180 graus, mentaliza aí o círculo trigonométrico. Qual é a tangente desse ângulo? A tangente não é negativa? Então, retas com inclinações obtusas, o ângulo de inclinação é obtuso, tem coeficiente angular negativo. Então, só recapitulando, coeficiente angular é zero para a reta que tem inclinação zero. Coeficiente angular é positivo para a reta que tem inclinação entre 0 e 90 graus. Não existe coeficiente angular para retas com inclinação de 90 graus. E retas com inclinação entre 90 e 180 graus têm um coeficiente angular negativo. Lembrando também que coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação da reta. Falando ainda de coeficiente angular, a gente vai ver aqui como eu calculo o coeficiente angular de uma reta que passa por dois pontos que eu conheço. Então, a gente sabe que se eu tiver dois pontos, eu consigo traçar uma reta ali, certo? Se eu ligar um ponto ao outro, prolongar, eu tenho uma reta, tudo bem? Então, por dois pontos, a gente sabe aquela máxima lá da geometria, por dois pontos passa uma única reta. Então, se eu tiver dois pontos, eu tenho uma reta ali. Qual que é a inclinação da minha reta que passa por dois pontos quaisquer, então? Tenho esses dois pontos aqui, ponto A, xa, ya, ponto genérico, ponto B, xb, yb. O valor do coeficiente angular da minha reta, ele vai ser o valor de yb menos o valor de ya dividido pelo valor de xb menos o valor de xa. Certo? Só prestando atenção aqui, ó. Em cima eu fiz o b menos o a. Embaixo eu tenho que fazer também o b menos o a. Certo? Aí se eu fizer o a menos o b e fizer embaixo o a menos o b, tá certo também. Tudo bem? Eu vou inverter o sinal de cima, vou inverter o sinal de baixo. No final, a divisão vai dar a mesma coisa. Certo? Mas lembrando sempre, y em cima, x embaixo, e o mesmo ponto que eu peguei o primeiro y é o mesmo ponto que eu tenho que pegar o primeiro x. Certo? Mesmo ponto que eu peguei o segundo y, no caso o a, mesmo ponto que eu pego o segundo x. Então, para uma reta que passa pelos pontos A e B, coeficiente angular é yb menos ya sobre xb menos xa. Destacar aqui para vocês. Isso daqui é válido, inclusive para retas paralelas ao eixo x, certo? Pensa numa reta paralela ao eixo x. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Se a reta é paralela ao eixo x, ela é aqui. Qual que é o valor? Se eu tiver, por exemplo, um ya e um yb aqui. O valor de ya não vai ser o mesmo valor de yb? Então, aqui, ya menos yb vai ser zero. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Então, meu n vai ser zero. Só que se eu tiver uma reta que não tem coeficiente angular, que é uma reta de inclinação 90 graus. Se tiver um ponto A qualquer aqui, um ponto B qualquer aqui. O x de A não é igual ao x de B? O que acontece quando eu fizer essa fórmula aqui e o x de A for igual ao x de B? Eu não tenho uma indeterminação?
não tem uma divisão por zero? Então, se acontecer essa divisão por zero, a gente não tem um valor de m, a gente não tem um coeficiente angular. Por quê? Porque a inclinação da minha reta é 90 graus. Um exemplozinho aqui agora para a gente ver. Quero determinar o coeficiente angular dessas duas retas aqui. Primeiro, uma reta que passa por A e B. Segundo, uma reta que passa por esses dois pontos que eu desenhei aqui. Tá? A gente pode até chamar de ponto A e ponto B. Vamos fazer isso daqui primeiro. Tem as coordenadas do ponto A? Qual é o XA? XA é 2? Qual é o YA? YA é 1. E o B aqui? Qual é o XB? XB? 4. Qual é o YB? YB? 9. Então, coeficiente angular vai ser YB menos YA dividido por XB menos XA. N é igual a YB 9 menos YA 1 dividido XB 4 menos XA 2. 9 menos 1 8. 4 menos 2 2. Coeficiente angular dessa reta é então 4. Coeficiente angular positivo, certo? Então a gente já sabe que essa reta tem uma inclinação aguda, uma reta assim, certo? Outro exemplo aqui, mesma coisa, tenho A e B. Qual é o XA? Qual é o YA? Qual é o meu XB? Qual é o meu YB? XA, ponto A, valor de X, 0, certo? YA, ponto A, valor de Y, 1. Aqui, XB, valor de X, 2. YB, valor de Y, 0. Certo? Então, vamos fazer aqui, mesma coisa. YB menos YA sobre XB menos XA. YB 0 menos YA 1. XB 2 menos XA 0. M é igual 0 menos 1 menos 1. 2 menos 0, 2. O coeficiente angular dessa reta é menos meio. Um coeficiente angular negativo. Tá certo? Tá, não tá? Qual é o ângulo de inclinação dessa reta? Uma parte do eixo X no sentido anti-horário. Não é esse o ângulo de inclinação? Ele não é um ângulo de inclinação obtuso? Se é um ângulo de inclinação obtuso, o valor de M é menor que 0. Esse daqui, a gente sabe, pelo M ser maior que 0, que o ângulo de inclinação, ele é agudo. A gente consegue achar esse ângulo? Consegue. Se a gente fizer o arco, cuja tangente é 4, a gente acha esse ângulo de inclinação. Mas não vamos fazer isso agora. Tudo bem? Bom, gente, o último tópico dessa aula de hoje é a condição de alinhamento para 3 pontos. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o que seria a condição
posição de alinhamento para 3 pontos. Vou fazer aqui 2 casos, só esboçar, depois eu vou até apagar, mas só para a gente entender o que é isso. Mais uma vez, tem o planos cartesianos. Podia até ter feito no mesmo, mas vou colocar 2 diferentes aqui. Se eu tenho 2 pontos, a gente sabe que por 2 pontos eu sempre posso passar uma reta. Então, 2 pontos, eles estão sempre alinhados. Se eu tiver 2 pontos aqui, eles estão alinhados. Se eu tiver 2 pontos assim, eles estão alinhados. Se eu tiver 2 pontos assim, 2 pontos, eles estão alinhados, certo? Quando eu tenho mais de 2 pontos, nesse caso aqui, a gente está falando para 3 pontos, não necessariamente esses 3 pontos estão alinhados, certo? Então, se eu pensar, tenho 3 pontos, A, B e C, 3 pontos distintos, tá? Esses pontos, um está numa posição diferente do outro. Então, se eu tiver esse ponto A aqui, por exemplo, o ponto B aqui, e eu tiver o ponto C aqui, esses pontos estão alinhados? Não. Por que não? Porque eu não consigo traçar nenhuma reta que passe pelos 3 pontos. Consigo construir um triângulo com esses 3 pontos. Consigo. Mas eu não consigo passar nenhuma reta por esses 3 pontos. Agora, se eu tiver, por exemplo, ponto A aqui, o ponto B aqui e o ponto C aqui, não necessariamente com a mesma distância, tá? Vou até fazer aqui um ponto C mais pertinho aqui, só pra gente ver. Se eu tiver ponto A, ponto B e ponto C, desse jeito, eles estão alinhados? Assim, aparentemente eles estão alinhados, né? Eu consigo pegar uma reta e colocar os 3 pontos na mesma reta. E não consigo, por isso, fazer um triângulo com esses 3 pontos, certo? Então, a gente vai ver qual é a condição para que 3 pontos estejam alinhados. Eu tenho 2 condições para 3 pontos estarem alinhados. A primeira condição é se o valor de x deles for o mesmo. Se xa for igual a xb, que for igual a xc. Se o valor de x for o mesmo, y diferente, no caso, porque eu tenho 3 pontos diferentes, eu sei que esses 3 pontos estão alinhados. Qual que é esse caso? É o caso de uma reta paralela ao eixo y. Se eu tiver o ponto A aqui, o ponto B e o ponto C, o valor de x desses pontos é o mesmo. Então, esses pontos estão alinhados, são colineares. O segundo, o último caso, é se o coeficiente angular da minha reta que liga A e B for igual ao coeficiente angular da minha reta que liga B e C, esses 2 pontos também estão alinhados. Esses 3 pontos. Qual que é esse caso? Esse caso vai ser o caso de retas paralelas ao eixo y, retas com inclinação obtusa, com ângulo entre 90 e 180, e retas com inclinação aguda também. Vou botar só um exemplo aqui para vocês, uma reta com inclinação aguda, que é mais fácil da gente desenhar e tal, mas vale para qualquer outro caso. Se eu tiver aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C, com 2 pontos eu consigo fazer a inclinação, não consigo? Qual que é a inclinação da reta que liga o ponto A ao ponto B? Vou fazer aqui, vou descobrir essa inclinação aqui, certo?
B ao ponto C. Vou fazer aquela formulinha, y de um menos y do outro sobre x de um menos x do outro. Vou achar o coeficiente angular aqui, né? A tangente desse alvo. Se esses coeficientes angulares forem iguais, eu sei que esses três pontos estão alinhados, tá? Aqui eu posso fazer A e B igual a B e C, ou A e B igual a A e C, também não importa as duplinhas que eu pego. Mas eu tenho que fazer o valor de dois coeficientes angulares e eles serem iguais. Vamos fazer um exemplo aqui. Verificar se esses três pontos A, B e C são pontos colineares, certo? Os pontos estão na mesma reta. Primeira coisa que eu faço, veja o primeiro caso, que o primeiro caso é o caso mais simples, certo? Qual que é o primeiro caso? Se o valor de x nesses três pontos é o mesmo. Tenho aqui A, 2 e 1, B, 4 e 7, C, 5 e 10. O valor de x desses pontos é o mesmo? Não, né? O x do A é 2, o x do B é 4, o x do C é 5. Então, o primeiro caso não é. Vamos ver o segundo caso. Qual que é o segundo caso? Vamos calcular qual que é o m da reta que passa por A e B. Isso daqui é yb menos ya sobre xb menos xa. Vamos ver então. Yb, 7. Ya, 1. Sobre xb, 4. xa, 2. 7 menos 1, 6. 4 menos 2, 2. Coeficiente angular da reta que passa por A e B é 3. Vamos fazer agora o coeficiente angular da reta que passa por B e C. YC menos YB dividido por XC menos XB. YC, 10. YB, 7. XC, 5. XB, 4. 10 menos 7, 3. 5 menos 4, 1. 3 dividido por 1, 3. Opa, o que a gente viu aqui? MAB é igual ao MCB, não é? Aqui é 3, aqui é 3. Isso quer dizer que os três pontos, o ponto A, B e C, são colineares. Sim, eles são colineares, certo? Gente, por hoje é isso. A partir da próxima aula, a gente vai começar a ver as equações da reta, os diferentes modos que a gente tem de escrever a equação da reta pensando em geometria analítica, tá? Isso é muito importante, a parte de retas para geometria analítica, eu acho que é uma das partes mais importantes. Então, não deixem de entender essas partes introdutórias para a gente passar para as próximas partes, certo? Tô devendo uma lista para vocês, mas eu vou deixar lá no Drive assim que possível, aviso no Facebook também e tal. Mas vão tentando, fazendo exercícios e praticando essas coisas nessa área, certo? Qualquer dúvida que tiver, sabem? Só vem falar comigo. Boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima aula.